Salve pessoal, boa tarde. André Moraes na área e trazendo mais um conteúdo aqui para o canal. Pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos começar falando sobre o assunto do dia, agora pela manhã, que foi o assunto do Xabi Alonso e o Real Madrid. O Real Madrid perdeu mais um jogo nesse final de semana jogando em casa no Campeonato Espanhol, perdeu de 2-0 para o Celta de Vigo. E ao assunto, a notícia que saiu agora pela manhã na Espanha é que se o Real Madrid perder para o Manchester City na quarta-feira, Xabi Alonso será demitido. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: é, vai avaliar o trabalho desde o início da temporada até o jogo contra o Manchester City apenas pelo jogo do Manchester City? Vamos supor que o Real Madrid vence o Manchester City, Xabi Alonso é mantido no cargo e no final de semana perde, na outra semana perde, na outra semana perde. Mas ficou no cargo pela vitória contra o Manchester City. Eu acho isso totalmente errado. O trabalho tem que ser avaliado pelo um todo. É um conjunto. Dizem, há relatos lá na Espanha que ele com os seus atletas não estão dialogando muito bem. Há um atrito dentro do vestiário do Real Madrid. E nós vamos lembrar que ele teve um caso assim muito deliberado com Vinícius Júnior após Vinícius Júnior ser substituído no El Clássico. Então assim, não é de hoje que Xabi Alonso vem enfrentando problemas no Real Madrid. E eu não creio que o Real Madrid demitirá ele apenas pelo jogo contra o Manchester City. Se perder contra o Manchester City, será uma consequência de toda a temporada. Mesmo que vença o Manchester City, tem que ser avaliado o trabalho desde o início da temporada. Então, assim, Xabi Alonso tem mais clima para ficar como técnico do Real Madrid? Eu creio que não. O Real Madrid não vem jogando bem. Vamos dar uma olhadinha aqui no soft score. Perdeu ontem, mas vamos ver. O Real Madrid não vence pela La Liga. Venceu o Atlético por 3-0, mas vinha de 3 empates seguidos até essa derrota em casa para o Celta. E vai jogar contra o Manchester City, que vem jogando bem. Apesar que a defesa não tá tão boa, mas vem jogando bem. Eu creio que vai ser um jogo muito aberto, de muitos gols. Primeiro, porque o Manchester City toma gol de todo mundo. Segundo, porque a defesa do Real Madrid também não tá boa. O momento do Real Madrid é instável, do Manchester City é um pouco em ascensão. Então, assim, vai ser um jogo aí de 3 gols para mais. Você que gosta de fazer uma fezinha aí, ó. Meu palpite é 3,5 gols para subir. E assim, mais pé no chão, 2 gols e meio. Mas voltando a falar do jogo, da vida do Real Madrid. Cara, o Real Madrid não tá muito bem na temporada. Você vê que o Rodrigo, ele tem não sei quantos jogos que não faz um gol, se não me engano é desde fevereiro. Que o Rodrigo não faz um gol pelo Real Madrid. Nesse intervalo fez gol pela seleção brasileira, mas pela camisa branca não faz gol. Vinícius Júnior tem 4 a 5 gols na temporada. Ah, mas os gols do Real Madrid tá acrescentado apenas no Mbappé. Cara, o técnico tem que achar uma solução. O Manchester City era criticado lá atrás porque os gols se concentrados no Haaland. Foden começou a fazer gol. Não é mais Haaland dependência. Então assim, não tô falando que o Real Madrid tem uma Mbappé dependência, mas o time não cria, o time não joga, o time não consegue jogar. Aí o Xabi Alonso mete uma entrevista dizendo assim: "Ah, nós jogamos melhor com 10". Poxa, meu querido. Cara, você tá no Real Madrid, você é técnico do Real Madrid, pô. Olha lá, o Barcelona já disparou, né? Abriu 4 pontos e vai ganhar com o pé nas costas essa La Liga de novo. Se eu fosse Florentino Pérez, eu tentaria o Zidane e traria o Zidane de volta. É um desprimor técnico? Não, não é, mas tem um vestiário. E o Real Madrid tem muita estrela. Então, assim, creio eu, na minha concepção, traria o Zinedine Zidane. E assim, o Barcelona vence, o Barcelona jogou no meio de semana não, no sábado venceu um jogaço contra o Real Betis. Jogo de muitos gols. Antony meteu gol, Yamal meteu gol, o Ferran Torres fez hat-trick. Então assim, o Barcelona segue disparado, vai disparando mais ainda na liderança. O Barcelona chegou a 47 gols marcados em 16 jogos. É muito gol. Dá uma média aí de quase 3 gols por jogo. 2,9 alguma coisa. Então, assim, o Barcelona favoritaço ao título espanhol. Já desde agora, para mim, é o favorito e vai ganhar esse título.
Eu achava que o Atlético de Madrid poderia ameaçar, mas perdeu 2 jogos consecutivos e já era. Eu acho que não vai chegar. Ah, André, mas tá precipitado ainda, falta. Tá 5 pontos atrás, cara, mas 5 nada. Tá 9 pontos atrás. Cara, é o Barcelona. O Barcelona vai ganhar de sobra. Era o Real Madrid, o rival era o Real Madrid que estava em primeiro lugar, que pegou em primeiro lugar desde o início da competição. Mas assim, despencou demais. Outro assunto polêmico que saiu agora pela manhã. Primeiro ele começou ao sábado, após uma entrevista do Mohamed Salah. Uma entrevista bombástica. O Salah detonou o Liverpool, detonou o técnico e ele falou que está sendo feito de bode expiatório, que estão tentando jogar a culpa todinha nele. E quando é hoje, o Arne Slot concedeu uma entrevista. E assim, ele não foi relacionado para o jogo contra a Inter de Milão no meio de semana pela Liga dos Campeões. E eu não sei, na minha concepção, chegou ao final a passagem, e assim, um triste final, a passagem do Salah pelo Liverpool, porque, cara, assim, a forma como foi conduzido esse final de ciclo do Salah no Liverpool não é muito satisfatório pro egípcio, né? Porque, assim, poderia ser um encerramento de carreira, assim, por cima, encerrar a carreira no Liverpool por cima. Mas, assim, ele deu uma entrevista muito forte. Quem não viu, eu aconselho que veja. E quando foi hoje, na entrevista coletiva do Arne Slot, ele soltou essa. Normalmente sou calmo e educado, mas isso não significa que sou fraco. Quando um jogador diz coisas assim, temos que reagir como clube. E você pode ver que ele não está aqui. Pronto. A Salah foi afastado do Liverpool. Quais são os próximos passos? O que é que nós podemos distinguir? O que nós podemos aqui destrinchar sobre isso, na verdade. A palavra é essa, destrinchar. Cara, não tem mais clima, Salah e Slot. Ou sai um, ou sai outro. Ficando no Slot, Salah vai sair. Janeiro tá bem aí. O Liverpool vai querer uma compensação muito grande. Não vai ser qualquer valor que vai deixar ele ir, mas assim, o valor de mercado dele tá lá embaixo. Porque todos os clubes sabem que não tem clima para ele treinador. Mesmo que Salah peça desculpa ao elenco, peça desculpa pro treinador, cara, não tem clima. Acabou. Acabou o clima. O Salah na entrevista ele se coloca acima do Liverpool e ninguém é acima do time, do clube nenhum. Nenhum jogador no mundo é acima de clube nenhum. O Liverpool agiu certo em tomar essa decisão? Se vai querer manter o slot, agiu certo. Tem que mostrar, ó, aqui quem manda somos nós, não é jogador nenhum. Por mais que Salah seja lenda do Liverpool, seja ídolo, cara, ele não é acima do Liverpool. Ele falou algo que não precisa treinar o suficiente para ter sua posição. Porque ele já fez isso, ele já tem sua carteira cativa como titular pelos que ele já fez lá no passado. Então, assim, isso para mim não existe. Então, o Salah foi muito mal nessa, muito mal. E o que eu presumo que aconteça é que ele vai sair. Agora, para onde irá Salah? Assim, o mais provável seja que ele vá para a Arábia Saudita. Não sei se ele vai querer ir agora, mas o mais provável que seja. Um time da Premier League tentar o Salah? Cara, eu não vejo o Salah jogando na Premier League. Não vejo. Manchester City? Não vejo. United? Muito menos. Arsenal? Muito menos. Então, assim, eu não vejo o Salah na Premier League. Mas vejo o Salah na Arábia Saudita. Ou em algum outro time, na Espanha, por exemplo, no Real Madrid. Talvez. Então, assim, pessoal. Mas se ele for pro Real Madrid, ele não vai ser o cara do Real Madrid. Então, assim, eu vejo já Salah já indo para a Arábia Saudita, um futebol mais periférico do mundo e por aí vai. Falando sobre Premier League, vamos voltar aqui no SofaScore e vamos ver aqui Premier League. Premier League que Cara, por incrível que pareça, o Aston Villa venceu o Arsenal no sábado.
Cara, foi o jogo que abriu a rodada, um jogaço, um gol no finalzinho ali que deixou o time do Arsenal. Cara, assim, eu vejo que as expressões, a forma como os jogadores do Arsenal lidam com as derrotas, mostra assim uma cabeça muito fraca dos jogadores. Eu vejo assim, os caras se jogando no chão, se esperneando ao fim do jogo. Se você não viu, veja. Esse fator psicológico, assim, eu ainda acho que o Arsenal é favorito ao título, mas esse fator psicológico, essa pressão, se o Manchester City manter ali no cangote do Arsenal o tempo todo, eu acho que o Arsenal pode perder o título pro Manchester City novamente. Na questão psicológica, os caras não têm aquela mentalidade de campeão. Porque quando o time tem a mentalidade de ser campeão, ele não vai se abalar. Ah, tomou um gol? Vamos sentir o gol, mas não vamos se espernear, se jogar no chão, dar cambalhota. Cara, aí você vê que os jogadores do Arsenal fizeram isso, praticamente todos os jogadores de linha. Ridículo. O goleiro ficou pulando assim, igual uma perereca. Então, assim, o fator psicológico pode pesar nessa briga pelo título. Manchester City 3, Sunderland 0. Cara, o Manchester City jogou demais. O Manchester City jogou muito bem contra o Sunderland, muito bem, muito bem. Sofreu umas duas esticadas do Sunderland, mas assim, dentro do jogo, cara, um jogo muito bom. Um jogo muito bom do Cherki, um jogo muito bom do Foden. Cara, que jogador é esse francês Cherki? Que acerto do Manchester City. Joga muito. A assistência de letra que ele deu pro gol do Foden de cabeça foi uau. Foi surreal. Falando novamente sobre o Liverpool. Liverpool 3, Leeds 3. Cara, o Liverpool abriu 2-0. E o time do Leeds foi buscar o jogo, um jogo muito maluco, pessoal, muito maluco. Se você não viu, veja os melhores momentos. Um jogo muito doido. Liverpool faz 2-0, toma um empate, busca o terceiro e toma um gol no finalzinho. Cara, que jogo louco esse jogo. E assim, o Leeds que deu trabalho pro Manchester City. O Leeds que, se eu não me engano, se eu não me enganado, venceu o Chelsea. Perdeu pro Manchester City no sufoco, venceu o Chelsea e empatou com o Liverpool. Nesses três jogos aqui, que eram três derrotas claríssimas do Leeds, o Leeds sai com 4 pontos. Uau! Cara, isso é incrível. E sim, quando você pega a tabela da Premier League ali, você recebe os 19 primeiros jogos. Você já conta. Derrota pro Manchester City, derrota pro Chelsea e derrota pro Liverpool. Você não conta com esses pontos. E o Leeds consegue 4 pontos importantes. Pessoal, pra você não ter ideia, na briga aqui do rebaixamento, o Leeds está com 15 pontos. Tira esses 4 pontos, 11, estaria aqui só à frente do Burnley. Então, assim, foram 4 pontos fundamentais na briga pela. O Leeds vai brigar para não cair na briga contra o rebaixamento. Então, assim, ó, uau, muito bem o Leeds United. Muito bem, muito bem. Falando aqui agora. Deixa eu voltar aqui. Leeds United tá jogando agora contra o Wolves. Pessoal, e aí? Essa tabela segue Manchester City, 33 pontos. Arsenal, 33 pontos. Manchester City, 31 pontos. Aston Villa, 30. Crystal Palace, próximo adversário do Manchester City, hein? Esse jogo vale muita coisa. Crystal Palace venceu o Fulham, fora de casa. Vinha de derrota para o Manchester United, em casa. Então, assim, é um jogo contra o Manchester City. O Manchester City venceu o jogo. O Manchester City, vamos falar pro Arsenal mais uma vez. Eu tô aqui e vou até o fim. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal, o próximo vídeo meu vai falar sobre transferências. Assim, tá muito aquecido o mercado de transferências, então assim, eu creio que nós podemos destrinchar esse mercado, esses rumores. Pessoal, é isso aí, meu vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, curta o vídeo, compartilha. E assim, pessoal, se inscreva no canal, me ajuda aí, viu? Valeu, até a próxima, é nóis e tamo junto.